Olá, meu querido. A graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida nesta terça-feira, véspera de feriado, e Deus esteja abençoando sua vida nessa noite, nesse momento de devocional aí, um período para nós meditarmos um pouco na palavra de Deus, né, e assim desfrutarmos um pouco da graça, da bênção, do fortalecimento que a palavra de Deus nos traz em cada momento em que buscamos mais dele. Nós vamos orar e logo em seguida já termos a nossa devocional desta noite. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer por mais esse tempo, ó Pai, maravilhoso, abençoado, que o Senhor nos dá, ó Deus, quando nós meditamos na Tua Palavra. Um tempo, ó Deus, para refletirmos, um tempo para pensarmos. E diante desse tema, ó Deus, que nós temos proposto, um tempo também, ó Deus, para nos livrarmos de tantos temores e medos, ó Deus, que esta vida, que as situações, que as pessoas acabam colocando, ó Deus, sobre nós. E assim, ó Deus, a Tua Palavra nos traz esta bendita expressão: não temas. Abençoa-nos, ó Deus, nesta noite. Mais uma vez nós te pedimos. Obrigado, Deus, por este tempo. Obrigado, ó Deus, por este recurso. Obrigado, ó Deus, por esta oportunidade. E que todos aqueles, ó Deus, que nos ouvem possam ser nesta noite abençoados, instruídos, guiados, alimentados pela Tua Palavra. Em nome de Cristo Jesus. Amém. O texto de hoje se encontra ali em Deuteronômio, capítulo 18. Já vimos aí alguns textos que falam sobre o não temas, né? Não tenha medo, não temerei, enfim, não haja temor, não tenha, né? Não temas. E assim vamos ver aqui mais um texto, versículo de número 22 de Deuteronômio 18. Deuteronômio 18, verso 22. O texto aqui nos diz assim: sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele não se cumprir, nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Como soberba a falou o tal profeta. Não tenhas temor dele. Moisés está dizendo aqui sobre os falsos profetas. Agora, o que nos traz também uma questão muito curiosa e também interessante é que o contexto de Deuteronômio 18, a partir do versículo 15, dos versículos de 15 a 19, ele fala de Jesus. Moisés está falando aqui de que Deus traria um profeta. Olha só, volta um pouquinho aí alguns versos na sua Bíblia e acompanha comigo para você ver. Olha aí o versículo de número 15 de Deuteronômio 18. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, e ele ouvirá. Moisés dizendo, né? Segundo tudo o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, quando reunido o povo, não ouvireis mais a voz do Senhor, meu Deus, nem mais vereis esse grande fogo, para que não morra. Então não haveria mais aquela nuvem, não haveria mais aquela coluna de fogo, mas um homem que Deus falaria através dele. Então, versículo 17, então o Senhor me disse: falaram bem aquilo que disseram. Suscitar-lhes-ei um profeta no meio dos seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhes ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Então até aqui, até o verso 19, nós vemos Moisés aqui dizendo uma profecia
um profeta, Moisés, né, falando uma profecia sobre um futuro profeta, né, e é esse a quem deveriam ouvir. Esse profeta deveria ser ouvido pelo povo, né? Vai ser o contraste aqui com o que virá depois. E Moisés está se referindo nesta palavra, neste texto, a Jesus. Jesus é o profeta que viria. Jesus é este que depois em Atos capítulo 3, Pedro vai lembrar disso, Atos capítulo 7, Estevão vai lembrar desse texto, exatamente para dizer sobre a vinda de Jesus, né? Então Moisés se referindo aqui a Cristo, este seria então o profeta que Deus enviaria, o profeta semelhante a Moisés, né? A semelhança de falar com Deus face a face, a semelhança de ser considerado um amigo, e Jesus era muito mais. Depois, quando vamos para o livro de Hebreus, vemos que Cristo era superior a Moisés, né, em vários aspectos, e aqui nós temos então esta profecia. Mas o que o texto nos traz hoje, no nosso tema do temor, é quanto àqueles que não são profetas, são falsos profetas. E aí o versículo 20 a 22 diz: porém, o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome que eu não mandei falar, ou o que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Então, a primeira questão é que se alguém falar alguma coisa que Deus não disse, esse profeta, ou em nome de outro Deus qualquer, então esse profeta será morto. E versículo 21, se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Talvez esse seja o dilema de muitas pessoas, descobrir quem é o profeta verdadeiro e quem é o profeta falso, né? E aqui então o versículo 22 vem sobre a resposta para a pergunta do versículo 21. Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele não se cumprir, nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Ou seja, o povo descobriria se aquele profeta era um falso profeta ou não, a partir do que ele mesmo disse. Se o que ele disse não acontecesse, então esse profeta, e não se sucedesse como profetizou, ou seja, se não cumprir a palavra e não suceder como profetizou, então não é um profeta que Deus mandou, mas com soberba afalou o tal profeta. É um profeta soberbo que está falando de si mesmo, falando como em outros textos, como Ezequiel, o profeta Ezequiel também vai falar muito sobre o falso profeta, daqueles que falam coisas que Deus não disse. Jeremias 23 também fala dos falsos pastores, dos falsos profetas, né? E ali então ele termina dizendo: não tenhas temor dele. Quando a gente pensa nesta figura do falso profeta, o livro de Apocalipse também nos revela lá sobre o anticristo, né, a besta e o falso profeta, a trindade satânica, né? Assim como Deus é trino, Satanás também arrumou um jeito de ter uma trindade, né? Onde a gente vê o dragão, a gente vê a besta e a gente vê o falso profeta, né? Os três trabalhando ali de formas distintas ali no livro de Apocalipse. E aqui nós temos então o falso profeta que estaria então falando coisas, e outro texto diz, falando visões, falando de sonhos da sua própria cabeça, do seu próprio coração, né? Por isso tem até uma instrução bíblica ali que quem teve um sonho transmita como um sonho, né? Não tente
usar aquilo como uma profecia na vida de alguém. Cuidado, né? Tomar cuidado com certas situações. Mas quando a gente fala de falso profeta, hoje tem sido também um meio de causar temor e até medo no meio evangélico, infelizmente, porque muitos acabam usando essa condição, né? Líderes de igrejas acabam usando essa condição e usando textos até indevidos, né? Para dizer, não toqueis no ungido do Senhor, e até declaram, né, coisas horríveis que vai acontecer com quem se levantar contra o profeta de Deus. E começam a dizer coisas absurdas que vai acontecer, que por se levantar contra um homem de Deus, então Deus vai castigar, Deus vai disciplinar. Mas a pessoa só questionou, a pessoa só perguntou, a pessoa não fez nada demais. E aquele líder então acha que ele está sendo rebelde, que ele está sendo inconveniente, e por isso ele começa então a declarar estas coisas como causando medo e pavor nas pessoas. Então, subjugando as ovelhas, subjugando o povo de Deus de uma maneira terrível, aonde medo do falso profeta, esse sentimento existe. Por isso Moisés está aqui dizendo, não tenhas temor dele, não tenha medo dele, não tenha medo do falso profeta. Não tenha medo de pessoas que se levantam e dizendo, né, e apontando o dedo e dizendo coisas absurdas, que Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, Deus vai te castigar, Deus vai te punir, exatamente porque você não fez aquilo que ele estava esperando. Não o que Deus estava esperando, mas o que ele estava esperando que você fizesse. E aí muitos então acabam se rendendo a este medo e ao pavor do falso profeta. Este é um homem comum, é um homem simples, é um homem que não tem poder para que essas coisas se realizem, porque o falso profeta, as coisas que ele declara, as coisas que ele profere, o texto diz aí que ele fala de si mesmo. Em outro texto vai dizer que ele fala de si mesmo, ele fala do seu próprio coração, e ele não merece ser ouvido, não deveria ser ouvido. Alguns textos da palavra de Deus, o próprio Jesus e João e Pedro vão nos trazer algumas palavras que vão de encontro com o que Moisés está declarando aqui também. Mateus capítulo 7 diz assim, Jesus dizendo, acautelai-vos, versículo 15, Mateus 7,15, acautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Então o falso profeta, ele vem mascarado, ele vem camuflado, ele não aparece como um falso profeta. Você nunca vai distinguir logo de cara que ele é um falso profeta. Somente nas horas da conversa, na sua postura, no seu testemunho, em como ele age, como ele usa a palavra de Deus, você vai começar a descobrir o falso profeta. Não é algo assim que logo que você o vê na rua andando, você já diz, este é um falso profeta. Mas precisa de alguns detalhes, precisa de algumas situações, e para que nós conheçamos os falsos profetas. Mas Jesus diz para a gente tomar cuidado, acautelai-vos aqui, tome cuidado, né? Tome cuidado, porque eles vêm disfarçados. É uma característica do falso profeta, ele vem disfarçado. Mateus 24, versículo 11, Jesus também diz, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Jesus nos dá aqui
uma notícia não muito boa, de que nos nossos dias iam se levantar. E ele continua ainda no versículo 12, né? Esse aqui é o versículo 11 de Mateus 24, o versículo 12: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Então, o falso profeta, ele vai se levantar e ainda vai enganar a muitas pessoas. É triste essa notícia, mas é uma notícia verdadeira de que o falso profeta existe e de que ele virá e vai enganar a muitos. E Jesus ainda nos traz outra notícia, não vai só enganar muitos, mas diz: levantar-se-ão muitos falsos profetas, não é um ou outro, mas vai levantar muitos deles no mundo, assim, trazendo uma situação complicada, porque quem não conhece a palavra de Deus, quem não buscar o Senhor, quem não se apropriar das palavras de Deus, quem não estiver envolvido com a igreja, vai ser um alvo fácil para estes homens, vai ser um alvo fácil para o falso profeta. Então, nós precisamos estar prontos, porque essa notícia é uma notícia do próprio Cristo, de que ele viria. E nesse sentido, quando nós pensamos em Jesus, eu estou avaliando aqui, né, quem as pessoas acharam que era o falso profeta. Os fariseus e o povo judeu da época de Cristo achava que o próprio Jesus era um falso profeta, né? Então, o profeta prometido por Moisés não foi recebido como o profeta, mas foi reconhecido como um falso profeta. Jesus foi reconhecido como um falso profeta e por isso tentaram matá-lo, tentaram destruí-lo, acabar com aquilo que ele estava fazendo, com o seu ministério. Em quantos momentos nós lemos no Evangelho de João de que Jesus estava sendo ameaçado com pedras, com momentos de ser preso, e nós vemos que o povo judeu, os fariseus, não gostavam de Jesus e acreditavam que ele era um falso profeta também. Mas Jesus está dizendo que eles virão. Olha só o que mais Jesus diz ainda em Mateus 24, 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Falsos profetas, mas Jesus coloca aqui também falsos cristos, ou seja, há uma separação aqui, há uma distinção aqui que Cristo faz entre falsos cristos e falsos profetas. São dois grupos que existirão e que, olha que coisa mais interessante, eles operarão grandes sinais, Jesus está dizendo. Uma vez eu fui abordado por uma pessoa e ela falou: pastor, aconteceu isso. Ela falou algo que era verdadeiro sobre a minha vida. E como que fica? E eu disse para ela: mas Jesus mesmo disse que também os falsos profetas também operariam sinais, né? Eles também fariam prodígios. Né? E ser falso profeta não significa que ele não terá o poder de enganar. Como ele vai conseguir enganar? No livro de Apocalipse nós vemos também que a trindade satânica também usará de sinais para manipular e enganar, né? E se possível, como Jesus diz aqui, até os próprios eleitos ele vai tentar. Né? Não vai conseguir porque são os eleitos de Deus, mas se possível ele vai tentar levar até os próprios eleitos. É claro que os eleitos de Deus estão protegidos pela graça do Senhor. O Senhor já escolheu, e aqueles que o Senhor escolheu, João 10 diz que ninguém arrebatará da mão de Deus, nem da mão de Jesus, que é o pastor,
e o Supremo Pastor, ele vai cuidar das suas ovelhas e não deixará que nada aconteça. Mas isso não significa que o falso profeta e o falso Cristo, e os falsos cristos e os falsos profetas não tentarão alguma coisa. Mas eles estão prontos para isso e farão sinais. Então, sinal e operação de milagres e prodígios não é uma referência boa para a gente entender que aquela pessoa, aquele líder é um homem de Deus. Cuidado, pois ele pode estar enganando. Marcos capítulo 13, versículo 22 também fala dos falsos cristos e falsos profetas, porque é o mesmo texto ali de Mateus 24. Lucas 6, 26, o quarto ai que Lucas vai trazer ali depois das bem-aventuranças, ele vai dizer assim no quarto ai, no versículo 26 de Lucas 6: ai de vós, quando todos vos louvarem, porque assim procederam os pais com os falsos profetas. Os falsos profetas vão ser elogiados, os falsos profetas vão ser louvados, os falsos profetas vão ser estimados, como o povo de Israel fez também com os falsos profetas no passado, com gente que dizia coisas que Deus nunca disse, como Jeremias 23 nos informa. E o povo acreditava mais nesses falsos profetas do que nos profetas de Deus. Micaías, ali em 1 Reis, foi maltratado, foi esbofeteado por Acabe, por falar a verdade, por falar a palavra de Deus. Acabe acreditava mais nos falsos profetas dele do que no profeta de Deus que estava preso. Olha que contraste interessante que nós temos na palavra de Deus, E eles vão ser elogiados, vão ser louvados, como foi no passado. Pedro, em 2 Pedro, capítulo 2, diz: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si repentina destruição. É o que Moisés também diz aqui em Deuteronômio 18, que eles vão ser punidos por isso, pela sua vida errada, por dizerem coisas que Deus não disse, por falarem coisas que Deus não ordenou que falassem. Eles vão ser punidos por causa desta situação. Mas agora Pedro nos coloca mais um grupo. Falsos cristos, que Jesus diz lá em Mateus 24, de falsos profetas, mas agora Pedro coloca também falsos mestres. Gente que ensina doutrina, heresias destruidoras. Não só profetas que falam da parte de Deus e que operam sinais e prodígios, mas agora também tem falsos mestres. E gente que vai ensinar, gente que vai pegar, e aqui fica mais uma vez essa palavra para busque o verdadeiro ensino da palavra, busque conhecimento, exatamente para você não cair no erro de heresias destruidoras, a ponto de renegar ao soberano Senhor. Vai chegar um ponto que Deus vai ser renegado, vai ser deixado para lá, deixado de lado. Soberania, Deus soberano, não existe isso. E eles vão começar a falar coisas, heresias, e muita gente vai ser enganada, muita gente vai atrás desses homens, vai louvar estes homens que falarão e farão coisas incríveis e vão enganar, como lobos vão enganar enganar a muitos. Por isso a palavra de Deus nunca
nunca escondeu de que nos nossos dias haveria falsos profetas, mas a gente não precisa temer esses homens, porque em muitas situações, quando esses homens são confrontados, é isso que eles fazem, né? A postura desses homens diante de uma repreensão, eles exatamente agem assim, provocando medo, né? Subjugando o povo com fardos, com coisas que nem eles mesmos cumprem. E assim nós precisamos sempre lembrar, não precisamos ter medo destes homens, não precisamos ter medo dos seus sinais, não precisamos ter medo dos seus prodígios, não precisamos ter medo das suas falas, das suas falácias, das suas heresias, não precisamos ter medo desses homens. Eles vão existir, mas nós precisamos ter discernimento para descobrir quem são os falsos profetas. E por último, João também nos fala sobre eles. 1 João, capítulo 4, diz assim: amados, não deis crédito a qualquer espírito. Olha, João ensinando a igreja a como lidar com essa situação. Não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai o espírito se procede de Deus, né? Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Então João aqui também lembrando a igreja, olha, os falsos profetas estão saindo, então não acredite em tudo que você ouve, não acredite em tudo que você anda vendo por aí, visões, revelações, sinais, prodígios. Cuidado, porque eles vão usar de toda astúcia para enganar, e eles estão aí pelo mundo afora. Então, cuidado, provai os espíritos para ver se procede de Deus ou não. E aqui Deuteronômio está nos ensinando também sobre isso, né? Como é que você prova? Né? Observando se o que ele disse vai acontecer ou não. E se não acontecer, não veio da parte de Deus, né? Mas a palavra, né, a profecia assim dita, e nós não precisamos ter medo desses homens. Nós podemos prová-los. E aquele que vem com aqueles versículos deturpados, fora de contexto, né? Não julgueis, né? Não toqueis no ungido do Senhor, ou não julgueis para não ser julgado. Você não pode me julgar. Quem disse? A palavra de Deus nos ensina a julgar todas as coisas. A palavra de Deus nos ensina, como a gente está vendo aqui com João, provai o Espírito se procede de Deus ou não. Exatamente porque tem muitos profetas, nós temos que fazer isso, né? Não deis crédito a qualquer espírito, não deis crédito a qualquer palavra que você ouve, não deis crédito a qualquer coisa que você anda vendo na internet, não deis crédito a qualquer pessoa que anda falando ao seu ouvido e que diz coisas sobre a sua vida e que se manifesta às vezes como um profeta ou uma profecia sobre você. Se não está de acordo com a palavra de Deus, não aceite, não dê crédito. Deus, pela sua palavra, está nos instruindo a como lidar, a como não deixar se envolver pelos falsos profetas. E no capítulo 4, ainda no versículo 4, João vai dizer: filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. A forma de vencermos o falso profeta é quando Deus é maior em nós do que aquele que está no mundo. Se Deus está sendo gerado em nós, se o Espírito Santo habita em nós, se somos filhos de Deus, é maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E aí vencemos o falso profeta. Vencemos aquele que fica dizendo coisas que podem até nos iludir, nos enganar, mas podem até provocar medo em nossas vidas. E por causa do medo, né, então muitos acabam seguindo estes falsos profetas. Não siga.
Cuidado com os falsos profetas, porque eles estão no mundo, estão pelo mundo afora. Eles são muitos, né? Como Jesus disse, surgirão muitos e enganarão a muitos. Então, que você não seja um destes muitos que serão enganados pelos falsos profetas, porque eu não preciso ter medo deles. Eu não preciso ter medo do falso profeta, porque Deus é maior em cada um de nós. E quando somos então filhos de Deus, né, maior é o que está em nós do que está no mundo. O falso profeta vem do mundo. O falso profeta é um mundano. João até vai dizer que eles saíram do nosso meio, falsos cristos que saíram do nosso meio. Mas eles saíram do nosso meio, João vai dizer que eles saíram do nosso meio porque nunca foram um dos nossos. E eles vão se revelar. E a Bíblia nos traz instruções para nós ficarmos sempre atentos quanto a estes que se levantam como falsos profetas. E ele não vai vir como falso profeta. Ele sempre vem como profeta verdadeiro de Deus. Mas cuidado, acautelai-vos, porque eles só estão vestidos com pele de ovelha, mas por dentro são lobos vorazes, como Jesus diz em Mateus 7. Então que Deus nos abençoe, meu irmão. Nós não precisamos ter medo do falso profeta. Nós não precisamos ter medo do homem. Jesus mesmo vai dizer isso em outra passagem. Nós não precisamos ter medo daqueles que matam o corpo, mas ter sim temor por aquele que tem poder para mandar para o inferno tanto o corpo como a alma, que ele está se referindo ao próprio Deus. Homens podem até nos julgar, nos condenar, podem até declarar castigos de Deus, coisas severas sobre nossa vida, só que você não precisa temer homens assim, porque o homem de Deus, o profeta de Deus, falará da parte de Deus, e o profeta de Deus não usará esses tipos de recursos exatamente para te subjugar. Pelo contrário, o profeta de Deus, ele vai trazer disciplina quando for necessário, mas vai trazer também consolo e restauração para a sua vida. O profeta de Deus é aquele que fala da parte de Deus, que fala a verdade, mas que está pronto também para servir como deve servir uns aos outros. Por isso não precisa ter medo do falso profeta. Este temor não precisa estar sobre a sua vida. Já basta os outros temores que nós temos, durante o dia a dia. Mas esse temor de um homem falso, de um homem chamado homem de Deus, mas de maneira falsa, então eu não preciso temer gente assim. E Deus nos garante que Ele cuidará de nós e nos dando instrução na palavra para não deixarmos nos envolver por homens assim. Amém? Que Deus te abençoe, e se você tiver experiências de ter alguém do seu lado que Deus me revelou algo sobre você, começar a vir com essas palavras, acautelai-vos, cuidado, não deis crédito a qualquer espírito, provai, e para que você não seja subjugado por um medo de alguém que é um falso profeta. Tá bom? Que Deus te abençoe, vamos orar, e que Deus assim nos guarde desses homens terríveis. Senhor, nós vemos na Tua palavra que o falso profeta existiria, que eles se levantariam e muitos estariam agindo, enganando a muitos outros. E, ó Deus, a realidade em que nós temos vivido hoje, nós encontramos muitos falsos profetas que falam coisas que nunca vão acontecer, que declaram coisas que não acontecem, que falam de visões, de sonhos, de revelações, mas tudo, ó Deus, fugindo da Tua palavra, e dizem, ó Deus, que são profetas do Senhor, que vieram da parte do Senhor. Pai amado, guarda o Teu povo, Senhor, ajuda-nos a discernir,
Abençoa-nos, ó Deus, para que com discernimento da Tua palavra venhamos a ter, ó Pai, os olhos abertos, os ouvidos atentos, para não aceitar qualquer espírito, não dar crédito a qualquer espírito, não dar, ó Deus, a oportunidade, mas provar, ó Deus, os espíritos, se vem do Senhor ou não. Ajuda-nos, ó Deus, com esta sabedoria, para que assim o falso profeta não nos engane, não nos iluda, mas sejamos prontos, ó Deus, a ver quem é o profeta do Senhor e quem é o falso profeta. Em nome de Cristo Jesus te pedimos o teu cuidado, a tua proteção sobre as nossas vidas e a sabedoria do alto, para que assim revestidos, ó Deus, de discernimento, estejamos prontos, ó Deus, para não aceitar qualquer coisa que nossos ouvidos recebem. Em nome de Cristo Jesus que eu oro. Amém, Senhor. Deus te abençoe. Uma boa noite na graça e na paz do Senhor. E se Deus permitir, semana que vem, mais um Não Temas para cada um de nós.